Olá, grande abraço. Estamos outra vez aqui com o programa Conversando com o Dr. Martins, sempre trazendo pessoas, amigas, gente competente, colegas de trabalho, para falar de um tema que te interessa muito. E hoje, especialmente, nós trouxemos uma pessoa que é especializada na área da pneumologia infantil, que é pediatra, que é professora da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, é responsável pelo ambulatório de pneumologia infantil do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da PUC. Estou falando da doutora Fátima Marciano, que está hoje aqui para conversar com a gente. Tudo bem, Fátima? Tudo bem, bom dia. Muito obrigado pela sua presença, Fátima. Então, eu queria muito saber, porque um dos motivos que eu convidei você é para falar principalmente de tuberculose, para a gente ver como é que está essa situação hoje, quando é que a gente tem que se preocupar com o diagnóstico. Mas também o motivo fundamental foi todo um trabalho que você liderou, que você trabalhou, daquele acidente que ocorreu no hospital de Campinas, com crianças recém-nascidas que se infectaram por conta de uma funcionária que tinha tuberculose, né? Como é que foi essa história? O que aconteceu de verdade? O que acontece é o seguinte, professor Martins. Essa senhora era uma enfermeira, uma técnica de enfermagem que trabalhava no plantão noturno do hospital. E ela apareceu com tuberculose e contaminou recém-nascidos, porque ela trabalhava num setor de maternidade, onde ela cuidava de mães, porém o recém-nascido ia para o quarto, que é o alojamento conjunto, ao lado das mães. E o senhor sabe que o recém-nascido não tem imunidade nenhuma. Ele vai pegar tuberculose, vai pegar qualquer luxo, vai pegar qualquer coisa, né? E infelizmente aconteceu essa situação, né? Mas é uma situação que não tem como exatamente a gente prevenir, né? Porque existe uma série de medidas que a vigilância epidemiológica toma em relação à tuberculose, porque a tuberculose é a doença do século XXI. Lê do engano quem achava que ela não existia. Que ela tinha acabado. Que ela tinha acabado, ela nunca acabou. É a doença de todos os séculos. Ela teve um recrudescimento, ou não? Na porque verdade, diziam que com o HIV, com a AIDS, houve um recrudescimento na verdade, da tuberculose. você vai estabilizando os casos no mundo todo, mas a partir da década de 80, com o HIV, né, que são pacientes imunodeprimidos, eles trouxeram de volta a tuberculose em grande quantidade. E uma série de situações, a doença nunca foi erradicada, né? É uma doença de todos os séculos e é previsto como sendo a doença do século XXI, né? Mas o detalhe, nesse caso do hospital, é o seguinte: quando uma pessoa aparece com tuberculose, com febre, com tosse, com emagrecimento, clinicamente adoeceu, ela já está transmitindo a tuberculose há 6, 7, 8 meses para trás. São pessoas que a gente chama de bacilíferos. Os bacilíferos são os pacientes que ainda não se sabem doentes, mas que transmitem a tuberculose, porque o adoecimento propriamente dito vai vir meses depois. Esse é o viés da tuberculose. Então, só para a gente esclarecer as pessoas e falar um pouquinho da tuberculose, para depois entrarmos no caso das crianças. A tuberculose é uma doença causada pelo bacilo de Koch, né, que tem uma história longa, a descoberta tem mais de um século, né? 1882, né? Que foi e que foi realmente terrível no passado, quando não se tinha tratamento, né? Era a doença que matava muita gente, né? Olha, para o senhor ter uma ideia, o primeiro tratamento da tuberculose data de 1944. Ou seja, 1944 para trás, nenhum tratamento efetivo. As pessoas morriam todas. Morriam todas. Né? E nós temos... a literatura está impregnada de tuberculose. Poetas... Castro Alves. Castro Alves, Chopin, Álvares de Azevedo, Byron. Né? Então, tudo foi envolvido pela tuberculose. Manuel Bandeira não morreu de tuberculose, mas a doença nele se cronificou. Mas toda obra literária de Manuel Bandeira é ele se achando doente que ia morrer. Quem lê Manuel Bandeira tem que entender que ele escreveu aquilo porque ele achou que ia morrer. Mas ele morreu com 82 anos de úlcera do adenal. Mas ele foi um paciente com tuberculose desde os 18 anos. Inclusive a literatura está cheia da história das mocinhas que namoravam os poetas que morriam lentamente, apaixonados, né? E elas morriam em seguida. E elas morriam logo depois. Em seguida. Né? Pegavam a tuberculose deles, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa que a história registra e que a gente sabe que, de repente, as pessoas começaram a
progressivamente, depois da descoberta das primeiras drogas que começaram a funcionar, eu tive a honra de ter sido trazido aqui para ser professor da Unicamp por uma pessoa que conhecia muito tuberculose, que era o Dr. Miguel Tobar Acosta. Tobar. Você conheceu ele ou não? Conheci. Grande personagem, um professor meu que eu respeito muitíssimo, faleceu já. E Tobar trabalhava, inclusive, saiu da USP, né? E trabalhava na Colômbia. E ele era da época que fazia aquelas toracotomias, mandava as pessoas para pneumotórax, né? Tratamento para abafar o pulmão, né? O bacilo da tuberculose gosta de oxigênio, por isso o pulmão é o órgão de escolha. Exatamente. Aí as pessoas comprimiam o pulmão, faziam pneumotórax. Ele não respirando, o bacilo fica mais quieto. Vejam só que terrível. Em seguida né? volta. Né? Em criança, o bacilo pega muito pulmão. Aliás, era esse o motivo também por acharem que as grandes altitudes melhoravam, né? Iam para Campo de Jordão, as pessoas. Que né? foram os famosos sanatórios. Né? Na verdade, eles precisavam isolar as pessoas do convívio das outras, porque era uma doença respiratória. Claro. Então, uma ideia era os sanatórios. Isolava as pessoas para que lá elas ficassem. Então, e antes da gente chegar nesses recém-nascidos, que eu quero que você descreva, que foi um trabalho maravilhoso que vocês fizeram, a contagiosidade da tuberculose é alta, né? Quer dizer, é fácil você se contaminar, né? Não, é o seguinte, se você pensar em um adulto, né, na literatura se fala o seguinte, uma pessoa com tuberculose vai transmitir tuberculose para uma outra pessoa. Se o comunicante é um adulto, você precisa de média de 200 a 400 horas de contato íntimo. Então não é fácil pegar tuberculose. 200 a 400 horas. Se a pessoa doente for... Quer dizer, vivendo no mesmo lugar, confinado, então, né? Seja, ou sendo marido e mulher. Se você vive com uma pessoa 10 dias e 10 noites, convivendo com uma pessoa que elimina bacilo, a sua chance de pegar é maior. Então, se você conversa no portão com um vizinho, bate o papo de 10 minutos, e depois você descobre que ele está com tuberculose, não fique com medo. Você não é por isso que você vai ter. Por exemplo, nós trabalhamos com pacientes com tuberculose. Primeiro, nós temos uma distância do paciente, como a nossa aqui, 1 metro de distância. Claro. As partículas com 1 metro se dissipam. Por outro lado, um contato rápido. Uma pessoa saudável, adulta, ela leva muito tempo para pegar a tuberculose, porque a sua defesa, a sua própria defesa dá conta disso. O bacilo entra e você produz anticorpos e você se defende, engloba o bacilo. Agora, em um bebê, um recém-nascido? Isso nós provamos no nosso trabalho, porque esse surto de tuberculose em Campinas mostrou isso. O recém-nascido, de verdade, ele não tem imunidade. Por que o pediatra fala, não leve o recém-nascido no shopping, não leve no supermercado? Por quê? Porque são lugares onde tem outras pessoas com doença respiratória. Por isso que o recém-nascido... Não, e o confinamento, né? Frio, as pessoas se juntam muito. Essa senhora, por exemplo, trabalhava à noite. Ela entrava no quarto a pedido da mãe. A senhora pode me ajudar a ir ao banheiro? A senhora pode me ajudar? O fato de você falar, tossir ou rir, elimina bacilo. E o recém-nascido estava do lado. Não, e tem uma outra coisa, né, que eu queria te salientar e que você colocasse um pouquinho. É também a questão do contato direto, porque não é porque tossiu aqui e outra pessoa entra depois que vai pegar. É olha, isso que precisa deixar claro para as pessoas. Isso é uma coisa que tem que deixar claro para as pessoas. O bacilo da tuberculose não sobrevive fora do corpo humano. Exatamente. Portanto, ele tem que estar dentro do doente e do doente sair e você se contaminar. E já foi exatamente ele não fica preso na parede, ele não Ainda fica bem, preso né? Porque senão seria Deus me livre. Então, né? por exemplo, o que aconteceu? Aconteceu esse surto de tuberculose lá em agosto de 2012. Mas teve pessoas que falavam assim, olha, mas eu levei meu filho no pronto-socorro em setembro, em outubro, será que ainda não tinha lá o bacilo andando por lá? De maneira alguma, você tem que ter contato junto com o doente. Então ninguém pega porque entrou no quarto. Tanto que as crianças que nós investigamos de tuberculose, foram as crianças que tiveram possível contato com a enfermeira. Porque se ela estivesse de folga, no plantão dela de folga, quem nasceu na folga do plantão não foi nem investigado. A vigilância epidemiológica mandou uma carta oficial a essas famílias dizendo, não se preocupem, não precisam vir porque essa senhora estava de férias. Não, e a gente recebeu muito telefone. Eu tive vários casos aqui de mães me ligando, doutor, nasceu em tal lugar, tal. Então, e agora, o interessante, né, nesse trabalho que vocês desenvolveram e que vocês acharam 18 bebês tuberculosos, né? Nós investigamos uma média, mais ou menos 1.330 crianças. Dessas 1.330 investigadas, que nasceram num período do momento do diagnóstico dessa senhora enfermeira, técnica de enfermagem, nós jogamos para trás 8, 9 meses.
Começamos a investigar para trás. Por que a gente investigou para trás? Porque você já é doente sem se saber doente meses para trás. Claro. Então, a hora que nós sentamos, vigilância epidemiológica, infectologistas, pediatras, especialistas, sentamos com o hospital e pedimos, precisamos da lista das crianças de 8, 9 meses para trás, porque essas crianças estão sujeitas a uma contaminação. Isso deu 1.330 crianças. Puxa vida. Nós achamos 18 efetivamente doentes, né? E existe uma outra situação que não é o doente propriamente dito, porque a meta nesse trabalho não era achar os doentes. O doente é fácil achar. Você trata. Ele está doente, ele está pálido, ele tem febre todo dia, ele tem febre baixa no final do dia, ele perde peso, ele tem a sudorese característica da tuberculose. A criança, quando chegava para a gente, a mãe já contava tudo que ela tinha. Olha, faz 3 meses que meu filho está com febre de 37,5 todos os dias. Teve uma mãe, professor, que disse assim, faz 4 meses que o meu filho tem febre de 37,7 às 4h30 da tarde. E ela não tinha ido ao médico? Tinha. Só que é uma gripe, é um É resfriadinho. uma alergia. Mas isso ele tem bronquite, mas ele está com tosse, mas essa tosse... E você não faz a ideia de que aquilo é a evolução de uma tuberculose. Não, e vocês acharam 18 que vocês tiveram que tratar para valer como Tratamos doentes, e mesmo. vocês acharam 107, né, que tinham sido contaminados, Então, e que vocês tiveram que fazer a prevenção, a exatamente. chamada quimioprofilaxia. Achar o doente, ele tem clínica de adoecimento. Incrível, né? hein? E o sintoma mais característico na criança, além da tosse e a febre baixa num horário fixo, é a perda de peso. Esses bebês estavam perdendo peso? Todas vinham com uma historinha de peso estagnado ou perda de peso. Mas o foco, mais do que achar o doente, que é óbvio que tem que achar, porque a doença tem cura, mas te mata, então tem que achar. O foco era achar os bebês contaminados e ainda não doentes. Isso. Porque na literatura se fala o seguinte, após um bebê entrar em contato com alguém com tuberculose, ele pode desenvolver a doença em média em 2 anos do contato. Então, se entrou em contato ao nascer, no aniversário de 2 anos estaria doente no máximo. E essas crianças não apresentariam nenhum sintoma, nada, Agora, são saudáveis. Me diz uma coisa, Fátima, como é que vocês começaram, como é que vocês acharam o fio da meada? Eu sei que teve uma criança que foi internada no Hospital Mário Gatti, né? Que teve uma pneumonia que não ficava claro, né? Você achou que era tuberculose? Não foi, olha, o trabalho da vigilância epidemiológica é maravilhoso. Né? A gente que trabalha com infecto, eles fazem um trabalho maravilhoso. O que aconteceu? Apareceu uma criança no Mário Gatti com 1 mês de vida, com uma pneumonia que não se resolvia bem. E trata, não sei o que, colher o material... Que idade tinha esse bebê? 2 meses. Eles estavam numa pneumonia intraútero, né? Com negativo. Após nascimento, aquela confusão, nenê ruim. Daí colheram material, conseguiram fazer além tubou e tal, conseguiram colher material, né? Secreção de dentro do pulmão, e veio tuberculose. Acharam nessa vacina. ocasião, alguém me ligou lá do Mário Gatti. Alguém me ligou lá, o responsável pela UTI, e falou, olha, nós pegamos uma criança aqui com tuberculose. A primeira coisa que eu falei, bom, tratar começa já, né? Mas o que tem que fazer? Tem que procurar em casa, porque criança para pegar tuberculose, o contato é domiciliar, é pegar próximo, a família é toda, íntimo, né? Aí começou a tratar. Passou uns 2 meses, apareceu uma criança na PUC, que eu fui chamada para ver também lá, com um quadro, parecia uma pneumonia com falta de ar. Bebê também. Um bebezinho de 4 meses. Ele internou, nós vimos o pulmão direito dessa criança inteirinho tomado por alguma coisa. De imediato pensamos, é um tumor. Entramos em contato com o Boldrini, encaminhamos esse bebê para o Boldrini. Eles também acharam que era tumor pela imagem da tomografia. Essa criança foi para o centro cirúrgico fazer uma biópsia. Fez a biópsia, para surpresa, tuberculose. Só que, na hora que essa criança descobriu tuberculose, isso era agosto de 2012. A técnica de enfermagem... Eu me lembro que você ligou aqui no meu consultório, olha, vai cuidado, presta atenção, vai aparecer criança aí. Aí o que aconteceu? Essa senhora estava internando na PUC com a seguinte história. Eu fui levantar o prontuário dela. Dela, mãe da criança? Não, a enfermeira. A enfermeira. Coincidentemente com o segundo caso, era agosto já. Essa senhora também estava entrando na PUC com uma história de, estou com 20 e tantos dias de tosse e estou com febre há 8 dias. Ela foi internada, como era uma pessoa assim um pouco mais velha, e ela foi internada e foi tabagista, né?
Ela foi internada por uma eventualidade de um câncer de pulmão e tal. Quando foi fazer os exames, descobriu tuberculose nela. A vigilância epidemiológica, sempre que tem um caso de tuberculose, é acionada. E descobriu que ela era uma pessoa aposentada que ainda trabalhava num setor de maternidade de um hospital privado em Campinas. A vigilância fez o link. Espera um pouco. E aqueles 2 bebês com tuberculose que nós não achamos aonde eles pegaram? Foram checar, nasceram no mesmo hospital em que ela trabalhava e no setor em que ela trabalhava. Imediatamente foi feito um link. Uma semana depois internou uma criança de 3 meses de vida num outro hospital privado, insuficiência respiratória com pulmão característico de tuberculose. Nós colhemos material do estômago, que veio o bacilo de dentro do estômago, confirmou tuberculose. Nascida no mesmo setor, na mesma época, na mesma ala. E em recém-nascidos, né? Aí foi o link, né? O terceiro caso fez o link total. E o diagnóstico feito achando o bacilo, né? Não adianta fazer bantu, não adianta fazer... Olha, o bantu ajuda muito, porém, ele negativo não afasta a doença. Dessas 18 crianças, eu não sei exatamente... Tinham tomado BCG? Todas tinham tomado BCG, não graças a Deus. Muito, né? Mas a BCG melhorou protege de doença grave, disseminada, então todas eram vacinadas. Agora, dando o adoecimento pulmonar rotineiro, né? E a terceira criança fechou o link e a vigilância começou a trabalhar assim, e agora? Agora temos que investigar todos os nascidos, quantos meses para trás? Aí nós jogamos com uma margem de segurança, 8, 9 meses para trás. E começamos um trabalho de examinar 80, 90 crianças por semana, para achar os doentes. E acharam 18 doentes que vieram tratar. E como é que vocês acharam esses contaminados sem a doença clássica? Como se encontra o contaminado? É assim, você teve contato com alguém com tuberculose. O que eu preciso fazer? Primeiro, a criança tem que estar completamente saudável, porque o contaminado não doente não é doente. Ele está ótimo, ele só está contaminado. Mas ele não tem imunidade baixa, ele não tem nada. Mas ele poderia estar contaminado. Então, como é que você acha? Você faz um raio-x de tórax, na dúvida até uma tomografia, tem que estar normal. A criança tem que estar completamente boa, sem tosse, sem febre, sem nada, ganhando peso muito bem. E o PPD mantu é que está alterado. Independente de ter feito o BCG. O BCG não pode atrapalhar? Então, o BCG, ela não atrapalha. Só explicar, atrapalha. BCG é a sigla que significa bacilo de Calmette-Guerin, que é um bacilo parecido com o de Koch que inventaram, que é aquele teste, que é aquela vacina que você faz e que dá aquela feridinha aqui, que as mães falam, doutor, está saindo por... Que é a vacina contra a tuberculose. Então, a BCG... Né? Mas que muda o mantu, né? O PPD, esse teste que a gente faz. Mas essa é uma situação, porque a vacina BCG, que o bebezinho faz no braço direito, né? Aquela que faz aquela feridinha e tal, é a vacina da tuberculose que você faz ao nascer. E essa vacina te protege de infecções de tuberculose grave. Não é você adquirir eventualmente pulmonar. Inclusive a meningite tuberculose. Né? A meningite Vocês não acharam nenhuma criança com meningite? Nenhuma. Não. E isso é uma situação, é fazer a vacina e ter essa proteção contra a doença disseminada, doença grave. E quando você vai fazer o teste de mantu, que é o teste para ver se você está doente, quem fez a vacina tem um viés. O teste de mantu, só para explicar, é aquele teste que você faz no bracinho e que você faz, depois de 3 dias você volta para ver o tamanho da resposta e tem uma dimensão, se ele está acima de 10 milímetros, então é assim, sinal de contágio. Exatamente, se você fizer o teste de mantu, que é o teste para ver se você está contaminado, numa criança que fez vacina BCG ao nascer, até os 2 anos de idade, o teste tem que ser menor que 10. Isso. Tudo que mostrar maior que 10... maior ou igual a 10, é considerado contaminado não doente. E se a criança tiver mais que 2 anos, portanto, mais que 2 anos e adultos, o valor é 5. Maior ou igual a 5 é contaminado. Até 4 é o normal. Aí você faz a prevenção. E do que nós encontramos em 107 crianças? Um mantu, um teste de mantu de 12, de 13, de 15, 18, nitidamente contaminados. Se não se tivesse feito isso, essas crianças iriam acabar com a doença. No meu entender, professor, achar 107 crianças com infecção latente de tuberculose, que é o nome novo que se dá ao contaminado não doente, é o estar latente. O latente é estar dormindo.
O bacilo está dormindo dentro dele e vai acordar 2 anos depois. Então, ou se a criança faz uma imunodeficiência, ou se ela faz uma doença grave. Se ela tiver um câncer no meio do caminho, se ela tiver uma doença grave no meio do... aparece antes. Aí aparece a doença grave. A gente precisava achar entre essas 1.300 crianças os contaminados e evitar que eles adoecessem no futuro. E nós encontramos 107. Portanto, são 107 que nós, num trabalho exaustivo, de trabalhar até tarde da noite, vendo crianças das 8 às 20 horas, por exemplo. Muitas crianças por dia. Você drenava essas crianças para a PUC, lá que vocês viram? Não, os doentes foram drenados para a PUC, para um centro de saúde específico, que é referência, e para o Dr. Teixeira na Unicamp. Nós dividimos os doentes. Agora, os que a gente encontrou contaminados não doentes, como são muitos, não é? A gente não sabia quantos íamos encontrar, encontramos 107. Nós fizemos um combinado com os pediatras da cidade. Nós demos 8 aulas para todos os pediatras da cidade, se lembra? De região e tal. E nessas aulas a gente explicava todo o conceito da tuberculose, o que era o contaminado não doente, e pedimos para que eles ficassem com essas crianças em seus consultórios, porque elas estavam espalhadas. E mensalmente é feito um exame nelas para ver se o remédio está indo bem, né? Isso tem que fazer. Então, os pediatras faziam os exames... Exames clínicos. Exames de sangue. É para fazer a avaliação de fígado, porque os contaminados... Faziam as enzimas hepáticas, né? O doente toma 3 antibióticos por 6 meses. E o contaminado não doente, na prevenção, toma 1 antibiótico por 6 meses. Mas todos têm que fazer o exame de fígado para ver se está suportando bem o remédio. Como qualquer remédio que você toma por mês. Essa coisa é séria, né? É porque você sabe que uma coisa assim interessantíssima, eu vou te contar, assim, de público. A Unicamp começou na Santa Casa, você lembra disso, né? E eu fui um dos primeiros docentes da Unicamp. Uma vez eu estava de plantão na Santa Casa e uma criança teve uma parada cardiorrespiratória. E eu fiz boca a boca com ela, massagem cardíaca, boca a boca. E consegui tirar a criança. E 1 mês e meio depois eu tive um derrame pleural. E quem me tratou foi o Dr. Miguel Tobara Costa. Tomei 1 ano de esquema tríplice para tuberculose. Pois é. Eu peguei dessa criança que eu fiz boca a boca. O seu contato com ela foi muito intenso. Porque a criança estava morrendo, estava em parada cardiorrespiratória, isso há 35 anos atrás. A gente não tinha o que a gente tem hoje, não tinha facilidade para ter aparelhinho, foi numa boca mesmo. E ventilei a criança várias vezes, e massagem cardíaca e ventilação, e estava com o R1 junto comigo. Nós 2 tivemos. E depois uma outra colega nossa, obstetra, também teve, na Santa Casa. E nós tratamos 1 ano. Foi brincadeira. Então, era o esquema clássico antigo, né? Que depois você vai falar tríplice, né? O esquema isoniazida, rifampicina e pirazinamida. Continua sendo para criança abaixo de 10 anos, esse esquema é o clássico. Né? Não se usa abaixo de 10 anos o etambutol, que faz parte do esquema. Eu tomei etambutol na época, eu acho que, porque... talvez até considerando uma gravidade maior dentro do hospital. Né? Não, e eu estou te falando isso porque eu tive só um derrame pleural. Né? Comecei a sentir dor, um derrame, o Tobar me viu. Que era um especialista. Que era um especialista em tuberculose, funcionou e viu que era, né? Mas olha... E aí a minha família inteira teve que ser cuidada. Mas em pediatria, o que se recomenda é que raio-x de tórax, com imagem de derrame pleural, que é líquido em pulmão, e a telectasia, que é imagem de pulmão compactada, até prova em contrário, tem que investigar todas as coisas. Claro. Não pode menosprezar que a criança não tem tuberculose. Ela tem sim. Né? Então, bom, em primeiro lugar, esse programa que nós estamos fazendo hoje aqui com a doutora Fátima, ele tem uma importância muito grande, porque nós estamos mostrando uma coisa que às vezes as pessoas não sabem e até criticam. Foi um trabalho maravilhoso esse, quer dizer, foi um trabalho do pessoal da Vigilância Epidemiológica, Campinas e São Paulo. Aliás, a Vigilância de Campinas, eu tive um contato muito bom com eles também, numa criança que eu tive com coqueluche, um bebezinho que eu internei lá no centro médico, que ficou 1 mês na UTI. Nós estamos em surto de coqueluche. Tivemos um surto de coqueluche e a vigilância me ajudou muito, a gente foi atrás, achamos a família inteira, tratamos a família, pai, mãe e a irmã mais velha contaminados. E pior, a irmãzinha tinha sido vacinada. Pois é. Que é outra coisa, não vamos mudar o tema. Não vamos mudar e falar da coqueluche, porque a coqueluche é outra história. Essa história, mas eu estou para fazer esse elogio à vigilância, porque eu fiquei muito contente. Olha, a vigilância Campinas e a vigilância em São Paulo entrou em contato direto com Campinas, deu todo o suporte. Não, e outra coisa, né, Fátima, para você trabalhar com 1.209 crianças,
tratá-las, cuidá-las, examiná-las, fazer exame, tudo sem custo para essas famílias, né? Sem custo para as famílias, mas o hospital, o problema aconteceu lá. Se acontecesse em qualquer lugar, aonde aconteceu, você tem que dar suporte. Então, o que aconteceu? Ao mesmo tempo em que a vigilância fez o link, começou a investigar, acionou médicos especialistas, nós começamos a montar as aulas para todos os médicos. E outra coisa, todas essas crianças têm meu celular. O senhor imagina o que eles ligam? Olha, eu sou um daqueles nenês do hospital que aconteceu tuberculose e meu nenê está com infecção de ouvido, o pediatra deu antibiótico. Eu posso dar? Coitada. A gente tem que falar assim, pode dar, só. Mas a hora que ele ouve você falar, pode dar, ele se acalma do lado de lá. Não, mas acho que essa é a função do pediatra, né? Pois Quer dizer, não adianta, a nossa especialidade exige Agora, 24 horas de disponibilidade. O hospital também nos deu condições de trabalho, porque a tomografia, exames rápidos, um local para a gente atender essas crianças, né? Quer dizer, nós tivemos toda uma estrutura, tudo, em todos os sentidos, que nos favoreceu a ver todas as crianças, a fazer exame rápido, porque se eu pedisse uma tomografia na sexta, eu recebia no sábado, porque a gente trabalhava sexta e sábado com isso, né? Então a gente pedia na sexta, via no sábado, para decidir logo as coisas. Deixa eu falar uma coisa, Fátima. Aí, para essas 18 crianças, 1 ano de tratamento. Não, 6 meses. 6 meses. Na criança você faz 6 meses. Hoje só trata 9 meses. A neurotuberculose, que é o sistema nervoso central, quem tem HIV tem que tratar 9 meses. Então 6 meses de esquema tríplice. 6 meses de crianças, esquema 18. tríplice. O que você deu para essas crianças? Isoniazida, rifampicina e pirazinamida nos primeiros 2 meses. Depois, os últimos 4 meses, é só isoniazida e rifampicina. A gente entrou com rifampicina na segunda fase. Que é o esquema do tríplice e esquema duplo. Que tem gente que já faz com rifampicina de cara, né? Ou não? Não, a rifampicina entra de cara. Não, mas mas o que você muda na segunda fase? A segunda fase tira a pirazinamida. Você tira a pirazinamida. Fica só isoniazida e rifampicina. E para quem está contaminado e não doente, que chama infecção latente de tuberculose, é só isoniazida por 6 meses. Só isoniazida. É a prevenção, né? Tá bom. E outra coisa que ia te perguntar. Como é que estão essas crianças hoje? Como é que elas evoluíram? Como é que elas estão? Vamos falar dessa criança que tinha o pulmão inteiro tomado, que era o pulmão direito inteiro, que foi pro Boldrini achando que era tumor. A semana passada, eu vi a tomografia dela após o 6º mês de tratamento. O senhor não acredita que está completamente ótimo. Limpinho. Ele tem uma sequela numa base do pulmão direito, que é uma sequela muito pequena, que é uma fibrose, que eu ainda acho que vai melhorar mais. Abriu completamente, tratou... Bom, eu via, a menina está ótima. Bom crescimento. Todos os 18 estão ótimos. Nós, graças a Deus, não perdemos nenhum. Nós achamos todos e tratamos todos. Se essas que eram os mais graves, que são as 3 primeiras, que ficaram rodando um pouco sem saber, e aí fez diagnóstico, todas muito bem. O ganho de peso delas, após o 1º mês de tratamento, chega a dar mais de 1 quilo por mês. E a pergunta também que muita gente me fez, ligavam para mim e tal, até mandava ligar para você, os contactantes desse bebê, vamos explicar essa diferença de adulto bacilífero e bebê contaminado? Isso é importantíssimo, professor. É o seguinte, teoricamente, abaixo de 10 anos, e isso é recomendação da Organização Mundial de Saúde, uma criança não consegue ser bacilífera, ou seja, ela não consegue eliminar o bacilo na tosse. Porque a criança não tosse com força de eliminar coisa de dentro do pulmão para fora. Tanto que se você pegar um bebezinho abaixo de 5 anos, o que o pediatra faz? Ele não dá nem xarope para soltar o catarro, porque ele não sabe expectorar, o neném afoga. Você não solta catarro de bebê, porque ele não sabe soltar. E a criança adoece com poucos bacilos, então quase não tem bacilo dentro dela. Pouco que tem, ela adoece. Então, uma criança pequena não transmite tuberculose. Então, essas crianças todas envolvidas, nenhuma transmitia tuberculose, porque a criança não transmite. Então, às vezes alguém ligava para nós e falava, olha, meu nenê está com tuberculose, pegou lá. A senhora está tratando dele. E as visitas que nós recebemos em casa, e os familiares, esquece. Isso perguntavam muito. Perguntavam muito. Tem razão, né? As pessoas não têm essa informação. Então, criança não transmite tuberculose, teoricamente, até 10 anos de idade. Recém-nascido, muito menos.
Uma perguntinha para a gente terminar essa fase. Muito bom essas suas colocações. Acho que as pessoas aprenderam muita coisa. Pode mandar as perguntas para o Web Filhos, a gente vê como drena se tiver alguma coisa, né? E te perguntar uma coisa importante. Antigamente a gente falava muito do tal complexo primário. Lembra que era o gângliozinho lá no pulmão? Como é que está essa história agora? Essa história é a seguinte. O complexo primário, o que ele representa? É o seguinte, eu entrei em contato com alguém com tuberculose, o meu organismo deu conta e me defendeu e englobou o bacilo dentro de um nódulo fibrosado e duro. Então é um nódulo no pulmão e no perilar. Isso geralmente é um pouco mais demorado, né? Na verdade você faz o seu complexo primário na sua defesa. Então, o complexo primário são 2 nódulos no pulmão calcificados. Agora, a coisa mais importante, conceito atual. Quem tem complexo primário é porque já entrou em contato com alguém com tuberculose, não sabe nem que teve, não ficou doente e deu conta. Só que dentro desse nódulo calcificado tem bacilo dormindo, e aí... não morto. Então, se nós não falamos que para uma criança pegar tuberculose, do contato ela pode desenvolver a doença em até 2 anos. É a média de criança. E o adulto que entrou em contato, em quanto tempo ele pode ou não desenvolver a doença? Por incrível que pareça, até 15 anos depois. Então, dentro de um complexo primário, tem bacilo dormindo. Então, quando você encontra um adulto com complexo primário, hoje a recomendação é isoniazida por 6 meses, porque esse bacilo pode acordar. E quando que ele acorda? Se esse adulto tiver uma doença que diminua a sua imunidade. Última pergunta, nós estamos acabando o programa, mas essa é importante. Também muitas perguntas faziam para a gente, era o seguinte, mas como o hospital deixou essa pessoa trabalhar? Não fizeram uma biografia, eu sei que não faz mais a biografia agora, mas todo mundo antigamente fazia, na época que a TB era um negócio assim, né? O que faz com um funcionário que vai trabalhar com criança pequena, para você ter pelo menos risco de ter isso? Olha, não é nem com criança pequena. Funcionário de hospital. Hoje se recomenda fazer o teste de Mantoux. Em todo mundo? Em todo mundo que entra, se admite, e fazer o controle anual. Porque tem lá uns valores que dizem que você está doente ou não está doente. Só que o teste de Mantoux não mostra que você está doente. Porque se ele é negativo, pode ser negativo, se a pessoa tem uma sensibilidade diminuída, é um falso negativo. Então, não tem como você saber. Porque você, na verdade, já está doente até adoecer. E tem a história da tosse, né? A história Toda a tosse de mais de 2 semanas. Tem que ser investigado. Então, dentro de um serviço em que você tem tosse, você tem que ser investigado diretamente no escarro, né? Agora, o detalhe nesse caso é o seguinte. Essa senhora, técnica de enfermagem, apareceu doente dia 11 de agosto. Só que no mês de julho, ela estava de férias. A tosse dela começou em julho. E olha só, ela começou em julho a ficar doente. E ela procurou o hospital algumas vezes por conta de adoecimento dela própria em julho, de férias. A hora que descobriu a tuberculose, dia 11 de agosto, nós tivemos que investigar. Julho não, porque ela estava de férias e o bacilo não sobrevive fora dela. Nós tivemos que investigar junho, maio, até novembro de 2011. Nós jogamos para trás com margem de segurança. Fátima, muito obrigado. Obrigada, Foi excelente essa aula que você deu. Essa doutora aqui é uma professora que tem uma didática maravilhosa. Eu acho que vocês viram muito a importância da questão da tuberculose. E a gente vai continuar conversando com a Fátima em outras vezes. Eu vou trazer ela para uma outra área que ela é muito especialista também, que é gripe. E vamos falar da vacina antigripal, do H1N1, da gripe A, né, que é fundamental e muito perigosa. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e mantenha contato com a gente. Um abração grande.